A santa paz de Deus com todos. Eu fico muito feliz em ter a sua companhia junto comigo para mais uma vez nós cumprirmos o nosso propósito e nos achegarmos diante da presença do Senhor, cumprindo a nossa rotina espiritual e fazendo a leitura diária da Bíblia. Pela graça e misericórdia de Deus, todos os dias estamos nos alimentando da palavra do Senhor, nos enriquecendo em sabedoria e aprendendo verdadeiramente o que o Senhor deixou na palavra sagrada, a Bíblia, qual é o verdadeiro ensinamento. Porque nós temos hoje no mundo muitas religiões, muitas igrejas, muitas denominações e nem todas pregam a mesma palavra, nem todas pregam o mesmo ensinamento, por isso que é tão importante que nós façamos a leitura, que nós possamos meditar na palavra, procurar o entendimento verdadeiro e não só acreditar no que os outros falam pra gente. Por isso eu te convido, pega a sua Bíblia, acompanha junto comigo a leitura, leia a Bíblia, reflita sobre as palavras que o Senhor deixou como nosso guia aqui nesta terra. E hoje, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, nós vamos fazer a leitura do livro de Êxodo, capítulo 10. O Senhor já mandou 7 pragas para a terra do Egito e hoje nós vamos conhecer outras pragas que também o Senhor mandou, tudo a fim de mostrar o seu poder e que unicamente Ele é Deus. Nós só temos um Deus, o nosso Pai Todo-Poderoso, que assim Ele se denomina, o Pai Todo-Poderoso, o Eu Sou, né? O Criador de todas as coisas, de todo o firmamento. O nosso Pai Celestial, Jeová, esse é seu nome, é esse nome que aparece na Bíblia. Independente de qualquer religião, independente de qualquer igreja, este é o verdadeiro nome do Senhor, Javé, Jeová. Aqui nós não falamos de igreja, nós não falamos de religião, o nosso único propósito é ler a Bíblia e você pode fazer isso todos os dias, criando essa rotina espiritual aí na tua casa. Esse vídeo nós postamos ele à noite, justamente para que você possa ler a palavra de Deus e ir com esse entendimento para a sua cama, para que a hora que você está descansando a tua mente, a palavra do Senhor esteja trabalhando no seu mental, no seu emocional e fortificando você para as muitas lutas que nós temos no nosso dia a dia. No capítulo anterior, nós vimos que o Senhor mandou pragas de sarnas e praga de saraiva e destruiu muita coisa no Egito, tudo que estava ao tempo, ao relento, veio a saraiva, os trovões e a chuva de fogo. Foi muito forte o sinal que Deus mandou na terra do Egito, mas lá na terra dos hebreus estava tudo na santa paz. Então o capítulo 10 começa assim. Depois disso o Senhor a Moisés: entra, Faraó, porque tenho agravado o seu coração e o coração dos seus servos para fazer os meus sinais. O Senhor deixando claro, tudo o que está acontecendo de calamidades na terra do Egito são sinais do poder de Deus. E ele diz para Moisés: e para que contes aos ouvidos dos teus filhos e dos filhos dos seus filhos as coisas que obrei no Egito e os meus sinais que tenho feito entre eles, para que saibais que eu sou o Senhor. Glórias a Deus. Então ele está dizendo para Moisés: vá até Faraó e fala para ele dos sinais que eu estou mandando na terra do Egito. E conte para teus filhos e testemunhe, guarda isso por testemunho. Irmandade, o testemunho é poderoso. Quando você testemunha uma obra de Deus, o milagre que Deus tem feito na sua vida, uma oração atendida, quando você testemunha, evangeliza, isso fortifica demais as pessoas. Então, se você tem obras, conte aos teus irmãos. Muitas vezes é dessa força que eles estão precisando, saber das obras que o Senhor fez. E está escrito aqui na Bíblia:
No verso 2, e conte aos ouvidos dos teus filhos, os filhos dos teus filhos. Não é só para uma geração, é para muitas gerações, é para você testemunhar o poder de Deus. Então ele diz para ele ir até Faraó e diz assim, olha, assim diz o Senhor, é Deus que está falando, assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, até quando recusa humilhar-te diante de mim? Até quando você vai ser soberbo, Faraó? Até quando você vai continuar com o coração endurecido e não se humilhar e reconhecer que eu, somente eu, sou o verdadeiro Deus? E deixe meu povo ir me servir. E o Senhor dá para ele um aviso que se não deixasse os hebreus irem ao deserto e fazerem um sacrifício e servirem a Deus, ele ia mandar uma nuvem de gafanhotos. Todos sabemos que o gafanhoto para a lavoura é uma praga perigosíssima, porque os gafanhotos, eles comem numa velocidade incrível, eles destroem tudo que eles veem pela frente. O gafanhoto não come só a folha, a vegetação, eles comem tudo, madeira, árvores, o que eles enxergam pela frente, o que eles alcançam, eles devoram. Essa é a verdade, os gafanhotos não comem, os gafanhotos devoram. E o Senhor disse, através de Moisés, que se ele não amolecesse o coração e deixasse o povo sair, ele mandaria uma nuvem de gafanhotos. Simplesmente falaram isso, viraram as costas e foram embora. Então os oficiais de Faraó, no verso 7, dizem assim para Faraó, até quando estes nos há de ser por laço? Até quando você vai permitir que os hebreus sejam um encalço na nossa vida, sejam um laço na nossa vida? Deixe ir para que sirva ao Senhor, o seu Deus. Ainda não sabeis que o Egito está destruído? Aqueles homens de confiança de Faraó, aqueles ministros, os servos dele, que estavam mais próximos dele, estavam alertando Faraó. Até quando você não vai enxergar? É a segunda pergunta que nós encontramos aqui. A primeira, Moisés fala para Faraó, até quando você não vai se humilhar? E agora uma segunda pergunta feita pelos oficiais de Faraó. Até quando você não vai enxergar? Até quando você vai permitir essa situação? O Egito é destruído. Porque o que uma coisa não destruía, a outra coisa vinha e terminava de destruir. Então agora com essa ameaça que o Senhor faz, com esse aviso que o Senhor dá, os gafanhotos vão comer o que resta ainda na terra do Egito. E o que o faraó manda dizer após os oficiais darem esse alerta? É falar, então vai, chama novamente esses hebreus. E pergunta para Moisés e Arão, quais são os que hão de ir? Ele está pensando na possibilidade de deixar o povo hebreu subir ao deserto e fazer o sacrifício ao Senhor. Então ele pergunta, quem vai? E Moisés responde, havemos de ir com os nossos meninos, com os nossos velhos, com os nossos filhos, com as nossas filhas e com as nossas ovelhas e com os nossos bois, havemos de ir, porque festa do Senhor temos, glórias a Deus. Ele fala, todos nós vamos, porque nós vamos festejar ao Senhor. Todo mundo tem que ir, as mulheres, as crianças, os homens, os velhos, os novos e os nossos animais. Tudo que é nosso vai subir ao deserto. Nessa hora, o faraó é sarcástico e fala para ele, todos? Como assim? Vocês estão indo embora? Vocês não vão só fazer um sacrifício? Façam o seguinte, vão os varões, vão os homens, ficam as mulheres, as crianças e o vosso gado, e vocês podem ir, vão só os varões. E Moisés diz, não é isso que o Senhor manda. O Senhor é claro no seu mandamento, que todos nós façamos o sacrifício, que todos nós possamos servi-lo no deserto e vamos andar durante 3 dias. Não é chegar à beira do deserto. Temos que fazer aquilo que o Senhor nos manda. Então, Faraó não aceita, Moisés também não aceita a proposta, porque o que o faraó está fazendo é um cabo de guerra. Você quer isso, mas eu te dou aquilo. Se você aceitar, é assim comigo, né? E vem a praga dos gafanhotos.
os gafanhotos, uma nuvem de gafanhotos, não dava para se enxergar de tantos gafanhotos que tinha. E o que restava ainda na terra do Egito, que não tinha sido destruído pela saraiva, então os gafanhotos destruíram tudo. O que havia ao ar, ao tempo, eles comeram e eles destruíram tudo. No verso 16, então Faraó se apressou a chamar a Moisés e a Arão e disse: Pequei contra o Senhor, o vosso Deus, e contra vós. E ele diz assim: Pois agora peço-vos que perdoeis o meu pecado somente desta vez. Porque ele já havia pedido perdão, já havia pedido oração, e todas as vezes ele voltava atrás. Então ele diz para ele: somente desta vez que oreis ao Senhor, o vosso Deus, que me tire a morte, que tire de mim a morte. Porque ele está vendo que eles vão morrer. Muitas pessoas, muitos egípcios já morreram com as outras pragas, ele está vendo que eles vão morrer. Moisés sai da presença de Faraó e fala ao Senhor, e o Senhor trouxe um vento ocidental fortíssimo, diz aqui a Bíblia, o qual levantou os gafanhotos e lançou no mar vermelho. Nem ainda um gafanhoto ficou em todos os termos do Egito. Glórias a Deus. Aqui é a primeira vez nesse versículo 17 versículo 19 que nós estamos vendo a respeito do Mar Vermelho. Então o Senhor manda um vento fortíssimo e todos aqueles gafanhotos vão para o mar. No mar não tem o que os gafanhotos comerem e ali eles se acabam. Agora o Senhor diz assim: endureci ainda mais o coração de Faraó, mas vocês não vão mais entrar diante da presença dele, né? Agora eu vou fazer o seguinte: vou simplesmente mandar a praga. Porque ele já não acreditava, mesmo ele pedindo perdão, mesmo ele falou assim: olha, tem errado, ele já não entra mais na presença. Moisés já não entra mais na presença de Faraó, mas o Senhor fala a Moisés: estende a tua mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, e trevas que se apalpem. E Moisés estendeu a mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Não viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias, mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Glórias a Deus. E o Senhor manda agora mais uma praga, a praga das trevas. E por que a praga das trevas? E ele mandou sem avisar. Ele não falou: olha, eu vou mandar a praga das trevas. Ele mandou, falou: estende a mão e coloca. Nessa época, os egípcios tinham muitos deuses, nós já falamos a respeito disso. Eles tinham Deus do mar, Deus do rio, a deusa do amor, vários deuses. O rio Nilo era um deus, Faraó era outro deus, e deus dos animais. Eles tinham deuses para tudo, eles serviam a um deus. Aconteceu um problema, o deus da saúde. Aconteceu outro problema, o deus da finança, o deus do dinheiro, o deus do amor, Deus, tudo para eles tinham um deus. E um dos deuses, o maioral de todos, era o deus Ra, o deus da luz, o deus do sol. Então, se o Deus mais forte deles estava sendo oprimido pelas trevas, ele já não tinha força nenhuma. Quem que é o verdadeiro Deus? Quem que é o Deus que pode oprimir o maior dos deuses dos egípcios, o Deus Ra, o Deus da luz? Somente Deus Pai Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, da luz e das trevas. Na verdade, o Senhor não criou as trevas. O Senhor criou a luz, porque Deus é luz. Onde há luz, há Deus. Onde há trevas, não há presença do Senhor. Então o Senhor deixou os egípcios sem luz, sem a presença de Deus. E diz aqui na Bíblia que a treva era espessa, se podia tocar a escuridão, um breu. Sabe quando está tudo tão escuro, tão escuro, tão escuro que você não enxerga nada? E assim ficaram os egípcios 3 dias sem sair do lugar, no puro breu. Mas os hebreus estavam
na luz, estavam na presença do Senhor. Mais uma vez, Faraó chama Moisés e Arão e diz para eles: ide, vão, façam o que vocês têm que fazer, sirvam ao seu Deus lá no deserto. Mas o seguinte, o gado fica. Levem as crianças, os idosos, as mulheres, vão, mas o gado fica. Até porque, além de uma garantia que ele achava que ele teria, que o povo hebreu voltaria por causa dos animais, eles também não tinham como se alimentar, porque o gado havia morrido, eles precisavam daquelas terras dos hebreus, eles precisavam dos animais dos hebreus. Então, Moisés diz para ele que não pode ser assim, porque eles não sabem o que eles haverão de sacrificar ao Senhor. O Senhor apenas disse a Moisés, deu-lhe uma ordem: tira o meu povo desta terra e leve ao deserto, e lá farei uma festa de sacrifícios a mim. Então ele não sabia se ele ia sacrificar um boi, se ele ia sacrificar um cabrito, um carneirinho, não se sabia qual era o sacrifício, mas a ordem de Deus eram todos, e todos, são todos, inclusive os animais. E Faraó não aceitou, o Senhor mais uma vez endureceu o coração dele, e no verso 28, o último verso, Faraó diz: vai-te de mim e guarde-te, que não mais veja o teu rosto, porque no dia que veres o meu rosto, morrerás. Faraó está dizendo a Moisés: sai da minha frente, porque se você me ver novamente, eu vou mandar matar você. E Moisés responde: bem dissestes, eu nunca mais verei o teu rosto. Amém, glórias a Deus. Queridos, uma reflexão. Faraó podia ter matado Moisés a qualquer momento. Faraó era um homem muito poderoso e maldoso. Ele tinha a maldade dentro do seu coração. A qualquer momento ele podia ter matado a Moisés e a Arão. Mas eles são servos do Senhor, escolhidos por Deus para essa missão. Faraó não conseguiria tocar nestes homens enviados por Deus. Então ele mesmo ameaçando, o que sai da boca de Moisés na hora? Porque aqui diz: e disse Moisés, não foi o Senhor que disse, quem disse foi Moisés. Naquele momento ele diz: bem dissestes, eu nunca mais verei teu rosto. Mas não é isso que acontece, porque nós vamos ver que eles ainda vão se encontrar. E ainda tem praga para o Senhor mandar na terra do Egito, porque o coração de Faraó não está ainda amolecido a ponto de deixar ir o povo. Os seus oficiais sim, porque muitos dos egípcios já estão temendo ao Senhor. Eles entenderam que verdadeiramente nosso Senhor Deus, o Pai Todo-Poderoso, de fato é o único Deus. O Faraó ainda está cego e não está enxergando. Mais uma coisa que eu quero deixar para vocês é: nós estamos deixando a nossa casa e tudo que nos pertence, e principalmente os nossos filhos, nas terras do Egito. Muitos de nós dizem assim: antigamente a criação não era assim, antigamente havia respeito, antigamente os mais jovens respeitavam os mais velhos, antigamente os filhos respeitavam seus pais, antigamente, e falava das mudanças. Porém, antigamente, o homem saía para trabalhar e a mulher cuidava dos filhos. E assim a mãe educava as crianças, a mãe cuidava dos idosos da família, a mãe cuidava da casa, se tinha uma diretriz. E depois foi mudando os tempos, a modernidade obrigou que a mulher também saísse para trabalhar, para ajudar no sustento da casa, não só no sustento, mas em adquirir bens, em adquirir propriedades, em crescer financeiramente. E então a família pegou seus filhos e entregou na mão das escolas, e entregou na mão das igrejas, e entregou na mão de outras cuidadoras, outros cuidadores. E os pais achando que dando a quantidade, a qualidade já não seria importante, a qualidade de tempo. E nós estamos vendo o resultado de tudo isso, o que está nos acontecendo por ter entregue os nossos filhos nas mãos dos egípcios, termos deixado a educação. Queridos, o que Deus está requerendo de nós é a família toda. Deus não quer que entreguemos os nossos filhos nem a nossa casa
nem a nossa família, nem tudo que nos pertence nas mãos de ninguém. Deus nos quer todos para Ele. Deus cuida de nós. Então, ajude sua família. Tome posse do que o Deus tem entregue nas tuas mãos. Tenha essa comunhão com o Senhor. Nós só podemos entregar a nossa vida e a vida dos nossos nas mãos de Deus. Reflita nas mãos de quem você está entregando aquilo que Deus deu a você. Vamos refletir bastante a respeito disso e nos colocar diante do Senhor e pedir que Ele nos ajude a recuperar aquilo que nós estamos perdendo. Vamos orar? Se você puder, feche os teus olhos e vamos manter essa comunhão maravilhosa com Deus. Deus Pai Todo-Poderoso, nosso amado Senhor, nosso querido Deus, reconhecemos toda a honra, todo o poder e toda a glória somente a Ti pertence, Pai. Nos colocamos mais uma vez diante da Tua presença, Senhor. Pelo poder dado ao Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, nos achegamos a Ti para Te pedir perdão dos nossos muitos pecados e Te agradecer pelo dom da vida, pela preparação do dia de hoje, que tudo que o Senhor tem feito por nós, por todo o livramento e todo o cuidado que o Senhor tem conosco. Te pedimos, Senhor, se tem alguém da nossa família, aquilo que o Senhor entregou nas nossas mãos, se afastando de nós, se afastando da luz, se afastando da palavra, se afastando do Senhor, que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos ajude a trazer de volta aquilo que a Ti pertence. Em tudo entregamos nas Tuas mãos, porque sabemos, Senhor, que o Teu amor e a Tua misericórdia verdadeiramente nos salvarão. Pai, reconhecemos as nossas fraquezas, reconhecemos nossos joelhos fracos e Te pedimos, nos fortifica, acrescenta em nós a fé, Senhor, acrescenta em nós a caridade. Acrescenta a nós, Pai, a capacidade. Nos capacite que queremos melhor te servir e derrama do céu Seu Espírito Santo, a Tua sabedoria e o Teu amor sobre todos nós. Pai, se nos achegamos a Ti sempre por honra, mérito e glória do Teu Filho, nosso Rei amado, o Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém. Glórias a Deus. Eu agradeço a Tua presença e te espero amanhã para mais uma leitura diária da Bíblia. O Senhor te abençoe. Um grande beijo.